Graças a Deus, irmãos, boa noite a todos. Eu tenho o prazer de cumprimentá-los no nome santo de Jesus. Hoje seria o nosso culto de doutrina. Não foi possível nós estarmos reunidos no nosso templo, na nossa casa de oração, mas eu gostaria de trazer uma breve reflexão da palavra de Deus ao seu coração. E eu espero do fundo do meu coração que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida através dessa palavra. Para isso, irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Mateus, no capítulo 26. Nós vamos estar refletindo um pouco na palavra do Senhor. E aí você deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos estar conversando acerca da palavra de Deus. Eu acho interessante esse texto, irmãos, que apresenta o Marcos, ou melhor, o Mateus, porque ele faz uma narrativa de um fato que aconteceu na vida de Jesus e os seus discípulos, quando Jesus reunia os seus discípulos na sua última ceia. Jesus mandava que os discípulos preparassem a ceia e eles participavam naquela hora. E Jesus partia o pão, dava aos discípulos, dizia: comam todos, porque isso representa o meu corpo que é partido entre vocês. Depois Jesus tomou o vinho e de uma semelhante forma ele repartiu de novo com os seus discípulos e disse: bebam desse cálice todos vocês, porque isso simboliza o meu sangue que é derramado em favor de vocês, da humanidade. Jesus sabia que aquela era a última reunião que estaria com os seus discípulos antes que ele passasse pela crucificação. E depois de terminarem aquela ceia, Jesus se dirige com os seus discípulos a um lugar chamado Getsemane. Esse Getsemane era um jardim que ficava ao pé do Monte das Oliveiras e provavelmente naquele jardim de oliveiras havia uma prensa de prensar ali os frutos da oliveira para que fosse extraído daquele fruto o azeite. Jesus estava ali com os seus discípulos. Jesus estava profundamente angustiado naquela hora e deixava alguns dos seus discípulos em um determinado lugar e chamava a Pedro e dois dos filhos de Zebedeu em particular para uma oração. Ele dizia: minha alma está profundamente angustiada. Jesus sabia que naquele momento a ira de Deus haveria de estar sobre a vida dele. Ele haveria de estar pagando pelos pecados da humanidade. E Jesus chamava 3 dos seus discípulos para estar em oração com ele. Talvez aqueles 3 fossem alguém que Jesus olhasse para eles e analisava e via neles alguém que tinha uma vida de oração, que era alguém voltado à espiritualidade. E Jesus disse: eu vou chamar esses 2. Eles são meus amigos e eles vão estar comigo neste momento de angústia, neste momento de dor em que Jesus estava passando. E chamou aqueles 3 discípulos adiante e disse: fiquem aqui e eu vou ali adiante orar. Estejam vigiando comigo, estejam orando comigo, porque eu estou profundamente angustiado. Jesus sabia que dentro de instantes ele haveria de entregar a vida dele em resgate da humanidade perdida. Ele sabia que momentos depois ele estaria sendo crucificado. Ele sabia que a ira de Deus estaria sobre a vida dele. E ele saiu adiante para uma oração. E a Bíblia diz que ele começou a orar e ele dizia: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Jesus, ele sabia quão difícil era a situação que ele haveria de enfrentar. E depois de orar por algum tempo, ele voltava para junto dos seus discípulos e encontrava-os dormindo. E Jesus dizia: vocês estão dormindo? Vocês não podem vigiar comigo nem sequer poucas horas? Ora, eu imagino agora Jesus lembrando das vezes que a multidão o seguia.
Eu imagino Jesus, ele lembrando agora, no momento que uma grande multidão se aproximava dele, e ele ensinava aquelas multidões, e depois de ensinar aquelas multidões, ele multiplicava pães e peixes para aquelas pessoas, e muitos se maravilhavam, e seguiam ele para onde ele fosse. A multidão seguia Jesus. Eles queriam ser curados, eles queriam ser alimentados, eles queriam ouvir uma palavra de conforto, eles queriam da parte de Deus, e eles sabiam que recebiam através de Cristo Jesus. E Jesus abençoava aquelas pessoas, e Jesus orava pelos enfermos, e os enfermos eram curados. E Jesus orava pelos endemoniados e eles eram libertos. E Jesus fazia milagres, sinais e prodígios. E Jesus tocava em caixões e pessoas ressuscitavam. Milagres eram feitos pelo Mestre. Mas chegou uma ocasião em que ele estava no jardim de prensar oliveiras. Chegou o momento que ele estava no jardim. E naquele momento ele sentiu-se só. A multidão não seguia mais ele. Ali não estava uma multidão à sua volta. E isso me chama a atenção, irmãos e amigos, o Jardim das Oliveiras. O jardim de prensar oliveira. Ali estava a oliveira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo que tira o pecado do mundo. Ele é a oliveira verdadeira. E estava ali para ser prensado. E no momento de sua angústia e no momento de sua dor, nem mesmo os seus discípulos puderam vigiar com ele 1 hora sequer. Ora, se Jesus Cristo passou pelo jardim das oliveiras, irmãos e amigos, eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, eu e você, nós também passamos pelo jardim de prensar oliveiras. Há momento das nossas vidas que a multidão não está à nossa volta. Há momento nas nossas vidas em que os nossos amigos não vigiam conosco. Há momento na sua vida em que será só você e Deus. O Jardim das Oliveiras. Talvez nesse momento que nós estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo, um momento de isolamento social, em que as pessoas estão em suas casas, em que as pessoas tentam se proteger, em que as pessoas estão trancadas, muitos estão aflitos, com medo, e é natural do ser humano isso. Muitos estão isolados, muitos estão se sentindo sozinhos. Quem sabe você está passando pelo jardim de prensar oliveira. E Jesus, chegando com os seus discípulos, dizia: vocês não podem vigiar comigo nem sequer 1 hora? Deixava eles lá novamente, partia para a oração. E nessa oração ele dizia: Pai, afasta de mim este cálice. Senhor, mas se não é possível passar esse cálice de mim sem que eu o beba, que seja feito a sua vontade. Eu quero lhe dizer nessa noite que o remédio para aqueles que estão passando pelo jardim das oliveiras, de prensar a oliveira. A prensa de oliveira era um instrumento de madeira que, ao colocar o fruto da oliveira ali dentro, ele era prensado de uma maneira tão extraordinária que não havia uma outra escapatória a não ser deixar sair todo o azeite. E nesta noite eu quero dizer a você, meu irmão, meu amigo, que nos ouve nesta noite. Talvez se você está sendo prensado, talvez se você esteja passando uma situação muito difícil, talvez hoje você esteja até pensando que está sozinho, mas eu quero lhe dizer nesta noite que a solução é orar como Jesus orou. É dizer: Senhor, a minha vontade é essa, eu quero que isso aconteça, porém, se não é assim que o Senhor quer, que seja feita a sua vontade.
A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para a minha e para a sua vida. Veja, nós conseguimos enxergar apenas o que os nossos olhos naturais eles podem nos mostrar. Nós conseguimos olhar para o passado e nós vemos o nosso passado. Nós conseguimos olhar para o presente em que vivemos e vemos e olhamos o nosso presente. Mas nós não temos a capacidade de olhar para o futuro. É claro, nós podemos fazer algumas análises. Nós podemos analisar, nós podemos pensar no que poderia acontecer. Nós podemos criar algumas probabilidades, mas nós não sabemos o certo, o que será da nossa vida daqui a 2 horas, daqui a 1 hora. Mas o Senhor Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é ciente de todas as coisas. Ele é um Deus que conhece o nosso passado. É um Deus que conhece o nosso futuro. É um Deus que está no nosso presente. E eu quero dizer a você nesta noite, o segredo é: entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Não importa se você está passando um momento difícil, se você está passando um momento de dor. E outra coisa, não fique estarrecido, não fique muito espantado ao passar por provações. Ora, o Filho de Deus, Jesus Cristo, passou por aflições e dificuldades, passou pelo jardim de prensar oliveira, porque eu e você, nós também não podemos passar. Jesus Cristo resolveu fazer a vontade do Pai. Ele subiu aquele madeiro, ele entregou a vida dele em resgate da humanidade, mas a Bíblia diz que a morte não pôde resistir o nosso Senhor. E aconteceu algo extraordinário quando ele estava na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando ele expirou, quando ele entregou o seu espírito, houve escuridão sobre a face da terra. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, as pedras se fenderam. A terra estava reconhecendo ser aquele, o Filho do Deus vivo, que tirava naquele instante o pecado da humanidade, aquele que dava através daquele sacrifício o direito de eu e você estarmos num céu de glória um dia. Aquele sacrifício nos trouxe a condição de perdão. Porque quando Deus ele olha para a minha e para a sua vida, depois que nós aceitamos o sacrifício de Cristo, Ele não nos olha mais segundo as nossas obras, Ele não nos olha mais segundo a nossa bondade, mas todas as vezes que nós clamamos pelo Senhor, Ele olha para nós. E quando Ele olha para nós, Ele vê o sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Esse é o motivo pelo qual o Senhor tem nos perdoado as nossas falhas, o Senhor tem perdoado as nossas ofensas, o Senhor tem nos abençoado de uma maneira que nós olhamos para nós mesmos e dizemos: não somos merecedores. Por quê, Senhor? Por que o Senhor tem me abençoado? Por que o Senhor é tão bom para com a minha vida? A resposta é: quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo. É por isso, esse é o motivo de nós sermos perdoados, de nós termos uma morada eterna no céu. Então, irmãos, nesses dias difíceis que vivemos sobre a face da terra, consolemo-nos uns aos outros com esta palavra de esperança. Um dia estaremos no céu com o Senhor. E enquanto estivermos aqui na terra, nós temos a convicção e a certeza de que Deus está olhando para nós. Ainda que nós venhamos nos sentir sozinhos, ainda que nós venhamos sentir-nos fracos em muitas das vezes, em que passamos pelo jardim das oliveiras, em que somos prensados, em que sofremos, mas o Senhor, Ele está ao nosso lado, à nossa direita, nos protegendo, nos guardando. O Senhor é o nosso guarda fiel.
Que Deus abençoe a vida de cada um desses irmãos que nos ouvem nesta noite, desses amigos que nos ouvem. Que a graça, que a paz do Senhor repouse sobre a sua vida. Que mesmo em meio às dificuldades e às aflições, você possa ter paz de espírito no Senhor, seu Deus. Que o amor do Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um desses que nos ouvem nesta noite. Ó Deus querido, visita cada lar, cada família, para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós abençoamos os Teus filhos, nós abençoamos os Teus servos, nós ministramos salvação de almas, restauração de vidas, mesmo em meio aos dias difíceis em que nós vivemos. Que a Tua paz, ó Deus, reine sobre a vida dos Teus servos, no nome de Jesus. Amém.